Mais uma edição Conversas com o Binder, junto com o Luffy Stephen, hoje com o Luffy Lufístico. Nós vamos cumprir aquilo que as pessoas pediram, todo mundo queria, a segunda parte da nossa conversa sobre os filmes clássicos jovens dos anos 80. Os pedidos foram muitas cartas recebidas aqui, tanto para mim quanto para ele lá em São Paulo, e a gente vai repetir, né? Então, para poder que vocês possam participar. E vamos participar, mandem perguntas. Tudo bom? Tudo tranquilo? Cabelo molhado. Eu também, ó. Olha aí, ó. 80. Versão anos 80 também, né? Não tinha muito recurso naquela época. Eu aposto que fazer, como é que é? Progressiva, eu lembro muito da minha mãe usava aqueles, como é que foi? Fazia permanente naquela época, então é mais ou menos. Lembro que tinha. A permanente era um cabelo bem da época mesmo. Lembra aqueles cabelos fundo, né? Que ficava uma coisa assim. Olha só, o tio Hugo já chegou aí, Luffy. Boa noite. Tio Hugo é um dos nossos seguidores aqui que participou da primeira edição dessa live. Aliás, para quem não sabe, essa é a continuação, né, gente? A gente fez uma live há 2 semanas e aí, atendendo a pedidos, resolvemos fazer a continuação. Isso, exatamente. Olha aí, ó. Do filme dos Trapalhões, né? Que também eram clássicos jovens. Jovens porque muita gente nova assistiu aquela época, e daí o pessoal tá falando aqui que aqui em Curitiba o tio Hugo via no Cine Condor, aqui em Curitiba, em julho e janeiro, sempre no cinema. E o Ale, acho que em São Paulo, né? Cine Metrópole. Em São Paulo eu assisti a Filmes dos Trapalhões no Cine Del Rey, na Avenida Santo Amaro, no Vila Rica, que também era na Santo Amaro, e não lembro mais, shopping, tá? Acho que passava Trapalhões em cinema de shopping, talvez no shopping Ibirapuera, alguma coisa assim. Mas você tem razão, os filmes dos Trapalhões são uma vertente disso também, né? É meio infanto-juvenil, mas acho que conta, né, um pouco, assim. Até eu tava lembrando, você falou cinema em São Paulo, em shopping, né? Aqui em Curitiba, na década de 80, não tinha shopping, cinema, então era só na rua mesmo. Então na rua mesmo. A gente não tinha. Aliás, shopping aqui nos anos 80 só tinha um shopping, que era o Shopping Miller, na época. Então, Shopping Miller e Shopping Itália. O Shopping Itália tinha cinema, mas eu não cheguei a assistir lá. Mas, assim, era bem difícil. Depois da década de 90 começou a melhorar. Ó, o Paulo Mendes aí, ó. O Paulo Mendes, ele falou do Cine Havaí. Não, Cine Havaí em Perdizes. Olha, eu não conhecia esse, era de rua, né? E o Ale Wheeler, lembrando do Olido, que está aí até hoje, quer dizer, estava, né, até o início da pandemia, vamos ver se sobrevive depois. Mas o Olido é um dos mais antigos de São Paulo, foi inaugurado em 58 e está aí, né? Passou por mudanças e tal, mas está aí há 62 anos, né? Legal, aqui tinha o Lido. Aqui tinha o Lido, não é o Lido, é Lido. Tá. Lido, legal. Então, mas vamos lá. Pois é. Eu acho que a gente, na outra live, a gente falou bastante dos filmes mais conhecidos dos anos 80, filmes jovens. Então, falamos de toda a obra do John Hughes, por exemplo, que é um dos principais, né, talvez o grande baluarte desse cinema jovem americano, nos anos 80. Então, lembramos do John Hughes, que foi basicamente com aqueles filmes Gatinhas e Gatões, Clube dos Cinco, Garota de Rosa Shocking, qual era mais? Alguém Muito Especial, Curtindo a Vida Doidada e Mulher Nota 1000. Né? São os filmes deles para jovens, porque depois dessa fase o John Hughes vai uma coisa para infância e família, né? Então ele começa a escrever aqueles filmes tipo Esqueceram de Mim, que é roteiro dele, Curly Sue, A Malandrinha, né? Que aí já é um filme um pouco mais infantiloide, que eu particularmente acho meio chato, né? Filmes de família, tipo Quem Vê Cara Não Vê Coração, com o John Candy, né? Então já são filmes que não encaixam muito. O John Hughes migrou um pouco para esse filão, né? Mas, enfim, ele já tinha deixado a marca dele no cinema jovem. Eu lembro de a gente falou de um que passava no SBT, que é A Coisa Certa, que no SBT passava com o título de Garota Sinal Verde, né? E é com o John Cusack esse filme, né? John Cusack e a atriz é Daphne Zúñiga, né? E o John Cusack fez um outro filme parecido, que é ele e uma outra atriz, que eu acho que passava no SBT, mas eu não tenho certeza, que chama Digam o que Quiserem, Say Anything. Você lembra desse filme? Sim. Isso aí. Acho que é isso aí mesmo. Eu não sei se ele era do SBT, mas eu fiquei em dúvida onde ele passava. Mas eu lembrei desse filme por causa de John Cusack. Falei, esse filme talvez tenha disso.
que o Ale Wheeler tá lembrando? Mano, Diga lá, Wheeler, o que você lembro lembrou disso, aí? lembro disso, meu. Não sei, acho que é esse filme, deve ser esse que você tá falando aí. Digam o que quiserem. É um Diga o que filme quiser. menor, assim, meio obscuro, mas é um filme bastante interessante da época também, né? Também. Que E mais? é O legal SBT? falar. É legal falar também que o Fala. SBT foge um pouco essa linha, mas passava muito, muito Rambo no SBT, né? Ah, Até tá. e é incrível como o Rambo foi usado para assim para a questão de bater novela da Globo na época. Eles usaram muito Ah, forte isso. Só passava na hora o Rambo que começasse a novela, lembra assim? Ficar esperando a novela não, começar para ao eles contrário. esperavam acabar a novela, eles esperavam acabar a novela para passar o Rambo. E É aí ficava isso. passando o desenho da Pantera Cor-de-Rosa. É, Aí ficava a Pantera Cor-de-Rosa com uma legenda: não se é, preocupe, daqui a pouco o Rambo. Aí na é, hora que acabava a novela da Globo, a Pantera saía do ar abruptamente, coitada. do nada. Tiravam, e aí agora Rambo, e aí Agora, começava. é, Era bem isso, era o contrário. Eles não queriam perder a audiência do filme para a novela. Então esperavam a Globo a terminar novela a acabar, novela e aí entrava o filme. Aí a é, Globo é que sofria, sim, porque na Globo tava passando, sei lá, Globo Repórter, alguma coisa assim, e aí perdia pro Rambo, lógico, né? O filme do SBT ganhava, porque o cinema em casa era na sexta-noite, não é isso? Era de sexta-feira à isso. noite. Até porque o Silvio Santos, na época, ficava fazendo propaganda no domingo anterior, já no programa dele, o dia É, inteiro. Ah, o Rambo, o filme inédito, né? Um filme incrível. E a galera ficava esperando aquele filme. que tinha E aquela coisa dele falar, aquele famoso bordão dele assim, eu não vi o filme, mas minha mulher viu, E a minhas mulher. filhas viram, e é ótimo. Muito bom, Aí é ele ótimo, falava, é muito bom. Daí a galera ficava ali esperando. E eu me lembro, ficava, inclusive, olha, que. Oi, diga, Fala, pode fala. falar. Não, o Não, eu tio ia Hugo. falar que o tio Hugo lembrou um episódio histórico, realmente, que foi quando passou Rambo, e a Globo colocou um capítulo duplo da novela Vale Tudo. Então a Pra novela ficou uma hora e segurar, né? meia no ar, e Pra por isso que eles segurar. puseram o desenho da Pantera. Falaram, então a gente volta a Pantera cor-de-rosa. E aí ficaram lá com a Pantera de Coringa. Aí quando acabou a novela, finalmente, eles botaram o Rambo. Foi isso mesmo, Isso. muito bem E, lembrado. o SBT avisava o nome da novela, inclusive, falava depois de Vale Tudo, né? Rambo e tal. Aí É, ficava. exatamente. Não tinha. Eles falavam na cara dura, né? Era uma coisa assim ostensiva, né? Agora, o que eu ia falar? Eu lembrei que a gente naquele dia a gente falou sobre a trilogia de Volta para o Futuro com o Sim, Michael J. Fox, que é um grande astro jovem dos 80. Falamos também da série Caras e Caretas que ele fez na mesma época, né? Que no Brasil passava na Globo também no fim de tarde, né? Na sessão comédia. E aí eu lembrei de outros filmes jovens do Michael Fox que a gente não disse, como por exemplo O Garoto do Futuro, que é o que ele vira lobisomem, né? isso. Que na verdade, o nome original, Teen Wolf, é o Lobo Adolescente. E no Brasil foi traduzido como Garoto do Futuro para aproveitar o sucesso do De Volta para o Futuro, né? Porque no De Volta para o Futuro, o Dr. Brown fala para ele, né, algumas vezes, então não sei o que lá, Garoto Garoto do do Futuro, Futuro. E até né? porque aqui no Então, Brasil demorou para chegar De Volta para o Futuro mesmo. Então foi a mesma época que passava o filme do exato. Lobo. Eu me lembro que assisti meio que junto, assim. Meio na mesma Exatamente, época. eles tentaram. E a tradução brasileira tentou pegar carona, um filme ajudar o outro, né? O Garoto do Futuro ficou com esse título, porque na verdade o lobo adolescente não tem nada de Garoto do Futuro, né? Porque ele não é do futuro, ele é só um lobo adolescente, né? Ah, o que o Hugo lembrou, Garoto do Futuro era da SBT também, muito bem Sim, lembrado, sim. SBT. Era bullying total nele, no filme, Ele né? era um garoto que sofria bullying, é verdade. E outros filmes do Michael Fox tinha A Luz da Fama, que ele era um roqueiro meio drogadinho, irmão da Joan Jett, sabe? A Joan Jett da Isso, banda Joan Jett and the Black sim. Hearts. E é um filme um pouco mais adulto, né? Não era tão jovem assim, né? Acho que ele fez aquele O Segredo do Meu Sucesso também depois. Onde ele faz par romântico com a Helen Slater, Isso. que alguém lembrou aqui do filme A Lenda de Billie Jean, que é com ela, né? E lembrei de um outro do Michael Fox, que é Acampamento de Verão, que ele faz um instrutor de acampamento com várias crianças. Lembra desse? Nesse eu não lembro. Acampamento de Mas Verão. que ano que Eu foi acho que isso, mais ou menos? no original chama Summer Camp, e aqui foi batizado de Acampamento de Verão, e o Michael Fox, ele é um monitor de um acampamento de crianças. E tem uma namoradinha também. E tem um outro filme dele, mais obscuro ainda, que é Na Escola da Vida. Esse passava na Band. No Nossa, esse eu não original vi. chama High School USA. Michael Fox é um filme jovem, antes dele fazer De Volta para o Futuro ainda, né? E alguém lembrou aqui, eu ia falar É. desse aqui, Loucuras em Plena Madrugada, Loucuras, que é um filme de 1980, Tenta. que abre a década, e onde o Michael Fox também sofre bullying do irmão dele. Ele tem um irmão mais velho,
que não trata ele meio assim, né? E aí ele sofre essa rejeição do irmão, tal. No fim das contas, o personagem do Michael Fox é um gênio do videogame, do fliperama. E aí ele ajuda as pessoas a ganhar um concurso, um negócio assim, né? Quem lembrou aí do Loucuras em Plena Madrugada, que também passava no SBT, Sim. vai lembrar com certeza. Lembrando que o Michael Fox é canadense, né? Três Solteirões e um Bebê também é da época também. Mas o Três Solteirões do Bebê você encaixaria como jovem? Eu não tenho não essa sei. dúvida. Deu dúvida também, assim, mas é que pegaram atores que estavam pegaram o Magno lá, caras que tinham uma história ligada com o pessoal mais jovem, assim, né? E era como é que os caras se viravam na situação ali. Tem várias lendas do filme, enfim, aquilo foi meio marcante. Tem as lendas urbanas, tem as lendas urbanas que tinha um espírito no apartamento. Como é que é isso mesmo? Uma coisa macabra. Era alguém que teria morado naquele apartamento onde foram gravadas as cenas e estaria numa cena que eles estão, aparece atrás da cortina, assim. Alguém viu isso? Não, eu voltei várias vezes na cena para tentar e realmente ter alguma coisa ali, mas não dá para saber o que é exatamente. Assim, tem alguém, talvez alguém da produção que tenha ficado ali mal posicionado, de repente, sei lá, eu não sei, não dá para saber. Gente, mas que coisa macabra, né? Uma coisa bizarra. Essas coisas aconteciam muito na época, essas lendas, né? Esses negócios assim. Era um papelão que tinha lá na... Era um papelão? Então foi uma farsa, é isso? Diz ele que é um papelão. Olha lá, tem várias pessoas falando que era um papelão. Então, realmente... Era um cartaz que deixaram atrás do sofá. Gente, mas que gafe deixar um cartaz atrás do sofá, né, minha gente? Que coisa absurda. Mas, enfim, a gente falou, então, do John Hughes, como a gente já disse, que tem basicamente 6 filmes jovens, A Coisa Certa, digam o que quiserem. Eu lembrei de O Rei da Paquera, com a Molly Ringwald, que é a atriz principal do John Hughes, que depois que ela saiu da safra John Hughes, ela tentou alguns filmes. E no Rei da Paquera ela faz par romântico com o Robert Downey Jr., né? E depois, logo depois, ela fez A Cegonha Não Pode Esperar. Lembra? Isso passava muito na tarde da Globo. E com o Robert Downey Jr., a gente tem também o Abaixo de Zero, que é um filme mais soturno também, sobre uma galera meio yuppie, né? Que viciados em drogas e tal, riquinhos, né? Mas eram personagens jovens, né? Cuidado com o Meu Guarda-Costas, a gente falou na semana passada, né? Que é um filme com Matt Dillon, em 1980. Bom, a safra do De Volta para o Futuro. Não sei se você lembra de um filme que é meio jovem, meio infantil, assim, mas é um filme alemão, chama Bodo, um robô genial. Você lembra desse? Eu lembro vagamente disso, mas como é que era mesmo? Bodo? Bodo, um robô. Bodo é o nome dele. Bodo, um robô genial. Era que ele fez um clone dele mesmo. Eles são dois gêmeos que fazem os papéis, mas o menino tinha feito um clone dele mesmo. Ele clonou ele, daí, porque ele sofria bullying também e tal. Aí ele queria fazer alguém forte, alguém com a mesma cara dele, só que alguém fortão, alguém que fosse bom no esporte. Daí ele fez um clone dele. Eu estou lembrando vagamente. Agora, isso que você me falou me lembrou de um outro filme que é Daryl, que era um menino robô também, lembra? Que ele vai morar com uma família e ele tem uma trama de espionagem. O Daryl, inclusive quem fazia o personagem do robô, o Daryl, era o garoto do História Sem Fim. Então, esse filme que você me falou do Bodo me lembrou Daryl, 2 filmes sobre meninos robôs. Mas enfim, Goonies com certeza é um clássico. Falamos na semana passada, na outra live a gente falou do filme Lucas, batizado no Brasil de A Inocência do Primeiro Amor, que tem a Winona Ryder novinha e o Corey Haim. E eu tinha falado rapidamente sobre Atração Mortal, ou Heathers, né, com a Winona Ryder, o Christian Slater e a Shannon Doherty, que depois faria a Brenda de Barrados no Baile, né? Porque agora, por exemplo, a Band está passando agora, recentemente passou De Volta para o Futuro, passou umas coisas assim, até eu vi, acho que foi no Carnaval até, na Band. Antes da pandemia, passou De Volta para o Futuro na Band. Eu lembro que passou os 3. Eu acho que a Band comprou todo esse lote. O ano passado eles estavam passando ET, inclusive, no meio do nada, ET na Band. Eu falei, gente, como assim? Minha vida. Mas alguém lembrou do Fame, né, de 1980, que também é um musical jovem, pode ser colocado aqui, sim, vale a pena, Fama. Então, Fama, Flashdance, Footloose, Dirty Dancing, La Bamba, Salsa, é interessante. E aí, na safra dos filmes de fantasia mais capa-espada, ou fantasia, ou filmes mais esotéricos, aí a gente vai ter o Lady Hawk, o Feitiço de Áquila, que alguém lembrou também na outra vez, com o Matthew Broderick também.
Labirinto, A Magia do Tempo, Labirinto. do David Bowie, David Bowie, a gente sim. poderia colocar. Fala. Labirinto eu assisti recentemente com a minha filha. Nossa, fui mostrar para ela, né? Porque para mostrar como é que era o filme, ele é muito lento, ele demora demais. E ela não aguentou, Eu porque, pensei a mesma coisa. cara, Eu revi demora há pouco muito. tempo, mas é muito lento. Eu também achei. Eu falei, Não, vai. até chegar, até entrar lá no labirinto e começar, e todas aquelas